Olá, este é o videocast do TCE de São Paulo. Aqui você fica sabendo um pouco mais sobre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público no Estado e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Eu tenho a honra de receber aqui hoje o Dr. Alexandre Teixeira Carsola, diretor do Departamento de Supervisão da Fiscalização 2 do TCE. Olá, doutor Alexandre, tudo bem? Tudo bem, e você, Patrícia? Tudo bem. Bom, eu queria começar a nossa conversa falando um pouco mais sobre as unidades regionais. Como são exatamente essas unidades e o que elas fazem? Nós temos 20 unidades regionais no estado de São Paulo, no interior e no litoral. Então, a gente chama, dentro do tribunal, pela sigla de URs. Então, elas fiscalizam conforme a área de atuação delas. Todas as prefeituras, câmaras municipais, autarquias, consórcios públicos, fundações municipais e estaduais que estejam na sua área de abrangência. Então, elas são subordinadas aqui aos dois departamentos de supervisão da fiscalização, é dividido em duas áreas, né? Você falou agora o departamento 2, tem o departamento 1, a gente tem aqui também na capital 10 diretorias de fiscalização e uma diretoria específica de fiscalização das contas do governador. E como surgiram essas unidades regionais? Elas sempre existiram? Elas começaram a existir depois de um certo tempo que o TCE iniciou os trabalhos? Então, essas unidades regionais elas estão previstas na nossa lei orgânica e no regimento interno do tribunal, que diz que o tribunal pode atuar desconcentradamente. Então, em 1988, diante das dificuldades de deslocamento das equipes de fiscalização, saindo aqui da capital para ir para o interior, a gente tem cidades que são mais de 700 quilômetros de distância da capital. Então, era muito difícil esse deslocamento, ainda mais à época que as estradas não são como hoje, né? Então, o tribunal resolveu fazer essa desconcentração, abrindo algumas unidades regionais. Então, começou por uma questão de logística mesmo, para ficar mais fácil o trabalho Uma questão do de TCE. logística, isso, e também para o tribunal ficar mais próximo do fiscalizado, né? Você estando mais perto, você tem os olhos mais em cima do fiscalizado, né? Ele sabe que o tribunal está por perto. Em outra via também, ele tem o apoio do tribunal, porque o tribunal, além de ser aquele órgão fiscalizador, a gente dá um apoio também para o fiscalizado, tirar dúvidas. Eles vão hoje, que a gente tem 20 URs, eles vão nas URs, vão conversar com os diretores, tirar dúvidas. A gente faz esse trabalho preventivo também. Vocês dão algum tipo de treinamento para essas unidades regionais? A gente tem vários cursos que são feitos a partir daqui da capital, pela Escola Paulista de Contas Públicas. A gente faz eventos espalhados pelo interior. A gente terminou agora, o mês passado, o ciclo de debates, que foi o 26º ano. O que é o ciclo de debates? São encontros regionalizados com os fiscalizados. Então, esse ano a gente realizou 10. Então, pegava, por exemplo, o R1, que é Araçatuba, a 15, que é Andradina, que são próximos. Fizemos um evento em Araçatuba. Então, ao todo, foram 10 eventos, juntando 2 URs em cada um. Foram mais de 7.000 pessoas acompanhando esses eventos de forma presencial, fora no YouTube, que todos eles foram transmitidos também ao vivo pelo YouTube. E quem dirige essas unidades regionais? Como é que é esse organograma, digamos assim? Então, a unidade regional ela tem um diretor e tem também os chefes de equipe. Aí varia um pouco porque elas não são uniformes, as regionais, né? A gente tem regionais que tem menos municípios subordinados, fiscalizados, e tem regionais com mais municípios. Tem, por exemplo, Santos tem 10, por causa da geografia, né? Então são todos os municípios do litoral, e Rio Preto, que é a nossa maior, são 48. Então a gente tem o diretor, que são funcionários, todos os diretores de OR, sem exceção, são funcionários de carreira, que entraram por concurso público, no cargo de agente da fiscalização, depois foram alçados ao cargo de chefe técnico da fiscalização e chegaram onde chegaram como diretor de UR. Então, são todos funcionários de carreira alçados ao cargo por meritocracia.
Explica um pouco melhor. Tem agentes, conselheiros, auditores. Como são esses cargos e o que cada um deles faz? Os conselheiros são 7, são os que julgam, né, todas as contas. Aí, conforme a alçada, tem os 7 auditores também, que o auditor substituto de conselheiro, que ficam todos aqui na capital. Então, eles julgam também processos de acordo com a alçada que está prevista no regimento interno. E a gente tem o agente que vai fiscalizar, é um cargo que chama agente da fiscalização. Esse é o que vai a campo, que vai fazer a fiscalização in loco. E como é que é esse processo de fiscalização? Como é que ele funciona, né? Desde o começo, como é essa fiscalização? Então, a gente fiscaliza hoje aproximadamente 3.400 órgãos, entre a área estadual e municipal. Então, é feito todo um planejamento. A gente tem um plano anual de fiscalização. Então, todo começo de ano, os diretores fazem esse planejamento, passam para os departamentos, é aprovado, e ao longo do ano, a gente vai executando esse plano mês a mês. Aí a gente faz o ofício roteiro, que é o plano que vai ser executado no mês seguinte. E aí é feito todo o planejamento da fiscalização, com base no histórico dos órgãos, nos últimos julgamentos, na prestação de contas dele, e aí é marcado um período que eles vão em loco fazer a fiscalização. No retorno, eles produzem o relatório, e esse relatório é encaminhado a cada conselheiro, a cada auditor, dependendo da matéria. Bom, qual que é a diferença principal entre uma unidade regional e uma diretoria de fiscalização? Na realidade, a única diferença que tem entre uma diretoria de fiscalização que fica aqui na capital, que todas as 10 são concentradas aqui na capital, e as unidades regionais, que são 20, é que na unidade regional eles têm um pouquinho de parte administrativa, que as DFs aqui não tem, porque a gente tem a nossa área administrativa que é centralizada aqui, né? Então, por exemplo, acompanhar um contrato de limpeza da UR, o diretor tem esse ônus, ele tem que fazer os relatórios, atestar os serviços, de vigilância também, algumas pequenas compras emergenciais, alguns pequenos reparos que tem que ser feito na UR. Então, essa é a única diferença. Quando isso acontece aqui na capital, a gente tem um departamento próprio aqui, que é da área administrativa. E na capital também, a área mais pesada aqui é a área estadual, porque todas as secretarias de Estado estão aqui, as grandes empresas, né? As grandes empresas públicas estão todas aqui. Nas URs, a área é mais concentrada na área municipal. Todas as URs juntos fiscalizam 611 municípios. Os outros 33 são fiscalizados aqui pela capital, que também são municípios maiores, né? Que os municípios da Grande São Paulo aqui são enormes, né? Se você pegar aí Guarulhos, sim, São Bernardo, Diadema, né? E a tendência é que existam mais URs, né? Que isso cresça ou não? Elas já estão... Não, a princípio não. A princípio acho que a gente atingiu o número ideal. O estado está bem dividido. A gente fiscaliza hoje o município mais distante de uma UR fica a 200 quilômetros, que é o município de Rosana, que fica a 200 quilômetros da UR de Presidente Prudente. Mas a grande maioria, mais de 90%, eles não ficam mais que 100 quilômetros de cada UR. Então a ideia é essa, o tribunal está perto do jurisdicionado, tanto para fiscalizar, quanto para o acesso deles ao tribunal. Tem alguma fiscalização, algum assunto inusitado nesse tempo que você acompanhou aí para contar para a gente aqui? A gente tem... são vários casos, né? Eu estou lá há 36 anos, já vi bastante coisa, né? Mas um trabalho que a gente começou de 2016 para cá, que a gente tem feito todo ano, são as fiscalizações ordenadas. Isso é um tipo de fiscalização que, se não tivesse as URs, não seria inviável, mas seria muito mais trabalhoso. Eu vou te citar como exemplo a última que a gente fez. O que o senhor chama de fiscalização ordenada? Então, para a gente entender melhor. Tá, é uma fiscalização ordenada, que é uma fiscalização que é feita no mesmo dia, no mesmo horário, por todas as unidades de fiscalização.
Então, é feito todo um preparo, é feito um questionário, um aplicativo, tem todo um preparo para essa fiscalização. Então, o dia que é marcada a fiscalização, todos os agentes que são designados saem na mesma hora e se encontram nos locais designados anteriormente e iniciam essa fiscalização ao mesmo tempo. É uma fiscalização em tempo real, feita por aplicativo. Então, conforme eles vão concluindo, vão respondendo o questionário, são questionários objetivos. Isso vai entrando no tribunal pelos nossos servidores. Tem um painel que todo mundo pode acompanhar essa fiscalização ao vivo pelo YouTube. Inclusive o público, todo Inclusive mundo. o público. Fica disponível no nosso site, a hora que começa. E até a conclusão, vão entrando as respostas, vai aparecendo ali, tem um painel com as principais perguntas, então todo mundo pode acompanhar. E no fim do dia, geralmente às 17 horas, a gente já tem um consolidado de toda essa ação. Vou te citar como exemplo a última, que a gente foi fiscalizar as escolas. Foram 507 agentes em 348 municípios, fiscalizando 485 escolas. Todos chegaram nas escolas, nessas 485, na mesma hora, para já acompanhar a chegada do transporte escolar, ver as condições de transporte. A gente foi ver uniforme, foi ver as condições estruturais das escolas. E isso, em seguida, encerrando, já fica disponível no site do tribunal. E a gente tem uma página que é exclusiva das fiscalizações ordenadas, todas que foram feitas de 2016 até agora, estão lá nessa página com todos os dados, todas as respostas, os consolidados, fotos. O que acontece quando normalmente é encontrado alguma irregularidade nessa fiscalização ordenada? Qual é o processo a partir dali? Então, terminada a ordenada, são feitos relatórios individuais, no caso, no exemplo que eu citei aqui, que foram escolas, né? Então, para cada escola, um relatório, e ele é juntado num processo, que é o processo das contas, no caso de uma escola municipal, nas contas do prefeito. Então, de imediato, juntado esse relatório, que no máximo em 5 dias já está no processo, o relator vai oficiar o prefeito, dando notícia do apurado e cobrando providências para ele. Também é feito um relatório gerencial conjunto de todas as ordenadas, de todas as escolas apuradas, com fotos, com as irregularidades, com os achados. Isso tem uma grande repercussão na mídia. É um grande relatório exatamente contando em fotos, em fatos. Exatamente. A gente chama de um relatório consolidado de todos os achados por município, por escola e o geral também. Tudo registrado, com foto, isso dá uma grande repercussão na mídia. A gente tenta também, com isso, estimular o controle social, para que o contribuinte saiba o que está acontecendo naquela escola, veja as irregularidades. Por exemplo, a gente teve um caso agora recente no centro de São Paulo, que foi um incêndio, né? Sim. Nas escolas, 85% delas não tem o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, esse é um achado. É um índice muito grande, 85%. Muito grande. E escola, né? Sim, sim. Com crianças, sim. sem um AVCB, né? Que seria o mínimo para ela poder estar funcionando, né? Em que cidades, né, hoje estão presentes as unidades regionais e se tem diferença entre essas URs? Diferença não tem. Como eu falei agora há pouco, a gente tem assim, URs de tamanhos diferentes, com uma área de atuação em mais municípios, em menos municípios, por questões geográficas, né? Então, a gente tem unidades regionais hoje. Araçatuba, Bauru, Campinas, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba, Araras, Fernandópolis, Registro, Araraquara, Guaratinguetá, Andradina, Itapeva, Ituverava, Adamantina, Mogi Guaçu e Santos, sendo que essas duas são as últimas inauguradas, que foram inauguradas em 2013. Então, começou lá em 1988, em 2013 a gente chegou ao número de 20, que eu acho que é um número ideal, estão todas distribuídas geograficamente
como eu tinha te falado, a gente está bem próximo do jurisdicionado, no máximo 100 quilômetros de cada cidade. Perfeito. Muito obrigada por sua participação, doutor Alexandre. Chegamos ao fim de mais um videocast do TCE de São Paulo. Até a próxima. Tchau.